Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, em formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita de fato a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Vamos lá então, pessoal, para mais um dia de leitura. Hoje, dia 20 de março do ano de 2021. No Antigo Testamento, hoje nós faremos a leitura de Números, capítulos 12 e 13. E no Novo Testamento, grande novidade para a glória do Senhor Jesus, iniciaremos a carta de Colossenses, capítulos 1 e 2. Então vamos lá, abre a sua Bíblia, desembanha a sua espada aí, Números, capítulo 12. Vamos que vamos. Verso 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas.
pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: Ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Amém. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 11 de Números. E agora vamos... capítulo 11 não. Acho que eu falei 11, né? Capítulo 12. Encerramos o capítulo 12 do livro de Números. E agora vamos iniciar o capítulo 13, o verso 1. Vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, e esse muito valente, nós sabemos disso, né, do final dessa trama, desse texto. Da tribo de Issácar, Gigeal, filho de José. Verso 8, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. 9, da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofze, nome difícil, mas é isso mesmo, Vofze. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Só voltando no verso 16 aqui, uma informação muito importante e interessante, né? Pra gente saber, ó. São estes os nomes dos filhos que Moisés enviou a espiar aquela terra. E aí ele diz no final: e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Então o nome de Josué é antes Oséias. E aí Moisés lhe dá o nome de Josué. Vamos lá então. 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato de que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel,
Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Lembrando, meus amados, que esses filhos de Anak aqui, se eu não me engano, são os que são considerados gigantes aí, né? Homens de grande estatura. E inclusive Golias é descendente desse povo. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb, lembra que eu falei? Homem valente, já se prontificou para lutar em nome do Senhor. Verso 31. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estavam com medo. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Lembra que eu falei os filhos de Anak? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém, meus amados? Aqui finalizamos a leitura do livro de Números, capítulos 12 e 13, e finalizamos com o testemunho da covardia de parte desses homens, mas vendo a valentia de Caleb depois que se junta a Josué e saem detonando tudo em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos agora então, depois da leitura do Antigo Testamento, lá para o Novo Testamento. E no Novo Testamento estamos iniciando uma nova carta para a glória do Senhor Jesus. Já fizemos a leitura de vários livros aí do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Efésios, Gálatas, né? E alguns outros, se eu não me engano. Depois eu vou olhar certinho. Mas glória a Deus, graças a Deus estamos aqui no livro de Colossenses. Hoje em Colossenses vamos ler capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos lá, abra sua espada em Colossenses 1, verso 1. Vamos que vamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, e com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Só dando uma paradinha aqui nesse texto maravilhoso, espetacular, que glorifica o nome de Deus e de Cristo Jesus também, seu Filho, né? Dizendo aqui no verso 16 que ele criou todas as coisas, criou,
Ele criou tudo que existe, né? Sem processo evolutivo, sem nenhum tipo de evolução, sem nenhum tipo de teoria ilusionista, mentirosa, né? Vinda de partes espirituais, com certeza. Né? Nele foram criadas todas as coisas e está lançado fora todo tipo de ceticismo, todo tipo de falta de fé, todo tipo de incredulidade aqui no texto do verso 16. Vamos ler novamente. Nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus e também sobre a terra. E esse relato de Paulo é maravilhoso, tanto as visíveis como as invisíveis, as outras dimensões, reinos espirituais, sejam tronos, né, sejam aqueles que estão nos tronos, tanto do bem como do mal, tanto anjos como os demônios, que também antes eram anjos e foram criados pelo Senhor. Tanto os anjos Gabriel, Miguel, como também Satanás, Lúcifer, né? Então sejam soberanias que Deus permitiu, quer principados, reinados espirituais, quer potestades, grandes potências, grandes impérios, tanto visíveis como invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Sendo bom ou mal, tudo serve para glorificar ele, tudo serve aos planos dele. Amém? Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é, antes de tudo, o primeiro, o único, o início e fim, o alfa e o ômega, e tudo subsiste por causa dele. Ele é que faz com que tudo viva, com que tudo permaneça de pé, ou que caia. Ele é o grande... ele faz com que tudo exista, ele faz com que tudo permaneça, e ele é o grande consumador de tudo. Ele destrói ou cria a hora que ele bem quiser, a hora que ele bem entender, o poder é dele. Ele é o mais poderoso, todo-poderoso. Amém? Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. É o primeiro ressurreto, o primeiro a ser ressuscitado. A primeira ressurreição foi nele. Está à direita do Pai, preparando moradia para nós. Verso 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, não simplesmente a humanidade, mas todas as obras, toda a criação, até porque até mesmo a natureza e a terra são malditas por causa do nosso pecado. Então tudo se reconciliou através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, se reconciliando com o próprio Pai através do Filho, quer sobre a terra, quer nos céus, em todos os lugares. Verso 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, todos nós, gentios. Verso 22. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 23. Se é que vocês permanecem na fé. Se permanecem na fé. Se abandonam na fé, não. Alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e no qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui Paulo deixa claro no verso 23 que é necessário uma manutenção, né? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho. Então ele mostra aqui que é possível que alguns se afastem da fé, e nos orienta a não fazer isso de maneira alguma. Verso 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu corpo, que é a igreja. A favor do seu corpo. Vamos repetir aqui, senão fica uma interpretação errônea. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, todos nós, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o ministério que Paulo recebe diretamente do Pai e do Filho. Verso 26. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes
Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia. Verso 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder que opera poderosamente em mim. Amém, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória ao Senhor. Paulo glorificando claramente, abertamente e objetivamente o nome do Filho e do Pai. Finalizamos o capítulo 1 de Colossenses, agora vamos lá para o capítulo 2. Vamos que vamos. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza de plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu amado, isso aqui é maravilhoso, não tem como a gente não comentar isso. Você quer ter sabedoria, quer ter conhecimento verdadeiro, riquezas verdadeiras, você quer ser o espertão? Porque tem gente que quer ser o espertão, mas... desculpa as palavras, acaba sendo burrão. Ele pensa que o espertão se dá bem nesse mundo aqui, nesse planeta que vivemos, nessa dimensão, nessa carne. Não, o segredo aqui é renúncia. O segredo aqui é deixar para trás as coisas desse mundo. O segredo aqui é buscar com toda a intensidade aquilo que é eterno em Cristo, porque em Cristo está a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira riqueza. Em nenhum lugar, em nenhum outro objeto, objetivo, vida, ser, seja o que for, é somente em Cristo. Paulo nos dá o relato. Agora é muito fácil não. A pessoa fala que acredita na Bíblia e na palavra de Deus, mas não acredita, porque ela faz tudo ao contrário. E a crença que está no coração dela, a fé que ela acredita, está nas suas atitudes. E as suas atitudes demonstram que ela realmente acredita, que são na força do seu próprio poder, do seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, adquiridos deste mundo, né? Então, infelizmente para muitos, infelizmente para aqueles que creem em Cristo e que seguem os seus ensinamentos. Amém? Vamos onde nós paramos aqui. Eu me empolgo mesmo, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos lá para o verso 4. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Ordem. Muito bom. Verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, em bondade, né, para com os outros. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Acabei de falar, verso 8. Acabei de falar, ele repete as palavras aqui no verso 8. Né? Tome cuidado com o que o mundo ensina, com suas filosofias mentirosas, suas sutilezas vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Verso 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, todos nós, tá? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitamos assim como Cristo ressuscitou e deixamos agora todas as velhas atitudes, os velhos feitos, velhos comportamentos, velhas amizades, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que não é de Cristo, tudo aquilo que não é luz, tudo aquilo que é tristeza, depressão, falta de alegria, falta de fé, incredulidade, todo tipo de impureza e pecado mortal que nos leva diretamente à morte, ficou para trás. E agora nós temos acesso à vida através da cruz de Cristo. Aleluia. Verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne,
na velha lei, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Glória a Deus, aleluia. Verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou de dia, de festa, ou lua nova, ou sábados. Todos as características aqui, ele cita as festas e as coisas da lei, que tudo já passou, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para o rudimento do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Paulo está falando das leis. Por que se submetem ainda às leis? As regras das leis. Jesus trouxe uma nova lei. Essa lei é a igreja de Cristo, livre do que era expresso, livre das ordenanças, livre da morte, e agora é totalmente aberto à vida que há em Cristo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Verso 21. Todas essas coisas se destroem como uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Verso 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo está nos orientando, meu irmão. Finalizamos a leitura do capítulo 2 e nos orientando que essas regras expressas, essas regras de homens, essas coisas totalmente ligadas a uma religião morta, não que não deve, a gente tem mania de falar, não seja religioso. Seja religioso na verdadeira religião. E Deus fala que é o cuidado das viúvas e o cuidado dos órfãos, ou seja, o cuidado dos necessitados, dos desprovidos, dos marginalizados, dos humilhados, daqueles que são tratados com crueldade por aqueles que estão no poder. E ele diz claramente, essa coisa de lei, essa coisa, igual, por exemplo, nós temos os nossos cultos. E que o Senhor seja cultuado no nosso meio. Mas não se engane pensando que aquilo é a verdadeira religião, é aquilo que salva, somente aquilo. Nós temos sim que prestar culto ao Senhor e faz parte de nós como adoradores que somos. Mas o que tem valor contra a luta, na luta contra a carne, na luta contra o pecado, que é a verdadeira luta que nós travamos, é a humildade, é a verdadeira religião do cuidado para com os outros, é a santificação, é a renúncia ao mal, a renúncia ao pecado, a renúncia àquilo que o mundo diz que é correto e que aos olhos de Deus não é santo, que é tudo errado. É isso que nos fortalece. Oração ao Senhor, santidade, jejum, leitura da palavra, que é o que nós estamos fazendo, conhecer a Deus, viver na busca de Deus, viver no seu coração, na sua cabeça o dia inteiro pensando em Deus. Eu quero chegar em casa para ler a Bíblia, decorar a Bíblia, decorar os versos, os textos, viver pensando nisso, meditando nisso de dia e de noite, como diz Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. E será como árvore, nossa, meu amigo, árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas suas folhas não secam, seus frutos sempre dão nas estações apropriadas. Que nós sejamos esse tipo de pessoa que estamos prontos para lutar contra a carne, prontos para lutar contra a guerra. Contra a carne que eu refiro aos pecados, que a nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas. A luta é contra a carne nossa própria, contra os pecados. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que estão nos ares, nas regiões celestes, certo? Nossa luta é espiritual, nossa guerra é espiritual, assim como de Cristo. Cristo não guerreou carnalmente, ele guerreou espiritualmente e foi o mais forte, foi o mais vencedor. Nós devemos ser imitadores deles. Em nome de Jesus. Amém, meu amado? Finalizamos aqui mais uma leitura. Hoje, no nosso dia 20 de março do ano de 2021. E vamos orar ao Senhor.
Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais um dia de leitura bíblica, por mais um dia de leitura ou de lâmpada para os meus pés. Obrigado, Pai, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando dia após dia, estão sendo cheios do Espírito Santo, cheios da verdade, cheios da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento que vem do Senhor. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, como servo do Senhor, como igreja do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, continue abençoando esse nosso projeto, continue alcançando os corações, libertando, curando, convertendo dos seus maus caminhos em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos que têm nos acompanhado, que os livre da tentação levada por Satanás e os seus demônios, tentando nos fazer cair o tempo todo, nos fazer desfalecer, nos ajude na nossa luta contra a nossa carne, fortaleça, Pai amado, o nosso espírito, nos dê essa força, essa vontade de ler a Tua palavra dia após dia, de nos santificar, de dizer não às coisas que não agradam ao Seu coração, Pai. Abre os nossos olhos todos os dias, nos faz obedecer ao Senhor, obedecer, Pai amado, aqueles cujo Senhor colocou, Pai amado, para cuidar das Suas ovelhas. Pai, esteja conosco, esteja com os meus irmãos em nome de Jesus. E que aqueles que haverão de ser acrescidos, sejam acrescidos pelo Teu Santo Espírito. Que toda honra, toda glória e adoração seja ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast, lâmpada para os meus pés. Espero que você tenha sido extremamente abençoado com a leitura dessa palavra, porque com certeza eu fui e muito. Alguns ensinamentos importantíssimos acerca da lei e acerca também da vida de Paulo e Timóteo, falando aos que estavam ali em Colossos, né, os colossenses. Uma carta maravilhosa, glorificando a Deus, falando do grande Criador. Amado, não tem como não se empolgar lendo essa palavra maravilhosa que glorifica a Cristo, nosso Senhor. Meu amado, abençoe as outras pessoas. Seja um momento especial aqui de interação, onde você comenta, onde você curte o material, ou onde você, é mais importante, tu compartilha. É algo que é feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para a honra e glória do Senhor Jesus, para glorificar a Ele e lançar a rede sobre aqueles que necessitam de cura, uma palavra de amor, cuja eu não posso oferecer, mas a palavra do Senhor pode através do Teu Santo Espírito. Porque lembrando sempre, nós não convencemos ninguém, mas apresentamos aquele que convence. Amém? Nos despedimos aqui, se Deus quiser estaremos aqui amanhã mais uma vez para mais um ICMA Cast, lâmpada para os meus pés. Fico com Deus, que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.